Ok, calma não, demorou não. Finalmente, mano, peguei um tempozinho livre, tá ligado? Aproveitar que hoje é feriado, tá safe. E vou finalmente pegar pra entender essa lutinha que eu queria tanto. Porque eu não li o mangá de Hunter x Hunter, eu só vi o anime, que inclusive eu acabei de rever. Tá? Eu acabei de ver o anime de novo uns dias atrás, então como? Tô com memória de Hunter x Hunter fresquinha na mente, tá ligado? Cara, que um dos melhores animes que eu já vi na vida, tá, mano? Com certeza, mano. Hunter x Hunter é incrível, cara, papo 10. Vou ver aqui do Daniel Moraes, porque um monte de gente falou que o dele é o que explica melhorzinho assim. Então, dale, né, mano? Dale. Acho que eu nunca vi nenhum vídeo do cara. Avante, né? Nossa, caralho, 30 minutos pra explicar uma luta, fudeu. Mano, bora logo, porque eu tenho certeza que isso aqui vai demorar bem mais do que 27 minutos. Mas enfim, foda-se. Quando o gênio e o psicopata colidem, mano. A luta mais complexa de Hunter x Hunter. Mano, moleque, ó. Pelas músicas do Kaito e do ST James, que eu tô ouvindo em loop há um tempinho, eu sei o mínimo do que acontece, tá ligado? Eu sei o mínimo do que acontece. Mas eu quero ver em detalhes, né, mano? Em detalhes, mano. As Avante. lutas de Hunter x Hunter são um dos pontos mais fortes da obra inteira, seja por serem marcantes, brutais ou até surpreendentes demais. Mas tem uma luta que se destaca muito mais que todas as outras, uma que ainda nem apareceu no anime, infelizmente. Tchau. O momento onde uma mente genial enfrenta um psicopata completo. Sim, meus amigos, eu tô falando de Chrollo versus Hisoka, ou pros íntimos, a luta mais complexa de Hunter x Hunter. E sério, quando eu falo que ela é complexa, eu não tô brincando. Desde o momento em que ambos os personagens foram apresentados, já ficou bem claro os traços mais marcantes de cada um. Com o Hisoka sendo um psicopata que sente um prazer absurdo em destruir o espírito dos seus oponentes. E o Chrollo como um líder nato, um gênio absurdo, também sem nenhum escrúpulo ou piedade. E como já vimos nos vídeos dedicados a cada um desses personagens, os dois têm... Onde será que fica a tatuagem de aranha do Chrollo? Ou será que ele não tem por ser o líder? E aí é meio que o bagulho na testa ou o bagulho das costas dele? Não faço ideia. Motivações bastante claras, além de estarem completamente comprometidos a alcançar os seus objetivos acima de qualquer coisa. Chrollo deseja alcançar poder e recursos o bastante para vingar a morte de uma amiga de infância, e o Hisoka quer enfrentar oponentes cada vez mais poderosos para no fim provar ser o mais forte de todos. E é exatamente por conta dessa motivação que o caminho desses dois acaba se cruzando. Hisoka decide entrar na trupe fantasma simplesmente para se aproximar do Chrollo e eventualmente conseguir um duelo X1, algo que o Chrollo já percebe desde o início, mas eu não curto bastante para impedir. Tudo por acreditar já estar dois passos à frente de qualquer oponente. Mas é claro que isso nem sempre dá certo, principalmente quando o Kurapika começou a caçar a trupe 1 a 1, chegando a matar o membro mais forte fisicamente, causar a morte indireta de um membro importante pro grupo e, claro, levou até selar as habilidades do seu líder. Ou seja, o maluco fez um estrago absurdo na trupe. Tudo isso com um plano que até certo ponto recebeu a ajuda do próprio Hisoka pra acontecer, já que o Kurapika havia prometido dar a ele a luta contra o Chrollo, caso ele colaborasse com o plano. E ele realmente cumpriu sua parte. Mas o Chrollo já tinha perdido, entre aspas, as suas habilidades por conta do selamento do Kurapika. E por isso o Chrollo contrata justamente o Hisoka para ajudar a recuperar suas habilidades de Nen e ele poder lutar à vontade. Algo que acabaria sendo bom pros dois, e por isso o Hisoka aceitou a missão. E sabe o que também seria bom pra todo mundo? A sua inscrição aqui no canal. Assim você ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos e ainda fica por dentro de todos os vídeos do canal. Viu só? Todo mundo fica feliz. Mas quem não tava lá tão feliz assim era o Hisoka, que teve que encontrar um exorcista capaz de remover o Nen do Kurapika e liberar as habilidades do Chrollo, cumprindo assim a sua parte no acordo. Mas o Chrollo, como um bom espertinho que ele era, não cumpre logo de cara a sua parte de lutar contra o Hisoka. O pior é que o Hisoka não teve trampo nenhum, cara, nenhum. O novo membro lá, eu não lembro, da família Zold, que achou em 3 segundos, tá ligado? O trabalho mais fácil de todos. Uma dinâmica de gato e rato, com um correndo atrás e o outro fugindo. Mas o Chrollo tava fugindo não por medo, e sim por estratégia. Tudo pra se preparar ao máximo pra luta final, já que ele sabia muito bem o nível de poder e ameaça do seu oponente. Então ele queria estar 100% preparado pra vencer a qualquer custo. Já o Hisoka usou a mesma estratégia de sempre, o famoso confia no pai, no máximo tendo pago os serviços da Maki pra curar os seus ferimentos depois da batalha. Ou seja, ele foi pra um X1 até a morte contra o Chrollo, um dos especialistas mais poderosos e habilidosos de todos, totalmente confiante que ia vencer. Faltou só fazer que nem o Kurapika e levar uma pá pra enterrar o Chrollo depois da luta. A luta em si acontece na famigerada cara cheio de preparo, tá ligado? É o Batman. Foi palco de muitas lutas marcantes, inclusive tomou um banho antes, tanto aquela que ele vence o Castro, quanto a que ele leva um socão do Gon. E ao que tudo indica, o Chrollo também já era bem experiente por ali, já sendo considerado também um mestre de andar. O que, sinceramente, é bastante óbvio, né? Um cara do nível dele, se não fosse mestre
do andar, Os tem dois uma mais coisa muito pica. errada com essa torre. O Hisoka se mostra bastante feliz em finalmente poder ter a sua luta contra o Chrollo, e diz que gostaria que essa luta fosse mais do que apenas diversão, o que o próprio Chrollo concorda, e por isso sugere que o duelo seja ainda mais sério e decisivo, que seja uma batalha até a morte. Grande e assim sendo, erro, qualquer arma ou estratégia é permitida, tendo como única regra a de que Ah, a não! vitória... Mano, foi o Chrollo que falou, não, a gente vai lutar até morrer, mano, até morrer. Mano, eu acho que aí já era um indício, assim, tá ligado? Que tipo, porra, mano, o cara tá muito confiante, hein, mano. Fora que ele se preparou, assim, ele tava fugindo e se preparando e eu tava lá, tá ligado? Pô, fazendo porra nenhuma. Eu acho que... Porra, mano, eu não iria pra um... depende única e exclusivamente da morte do oponente. E por isso, no instante em que o juiz anuncia o início da batalha, Chrollo rapidamente saca o seu livro para fazer uso das suas habilidades roubadas. Ele começa com as duas agulhas e o celular de controle que roubada pegou literalmente, com não de Shalnark porte. especificamente para esse duelo, assim como a própria habilidade da Voz Negra, que permite que ele manipule pessoas que tenham antena em seus corpos, que nesse caso foi o azarado do juiz da partida, que instantaneamente se tornou uma das suas marionetes. E de cara já começamos a perceber a diferença entre esses dois personagens. Hisoka e o Chrollo não são exemplos de honra e justiça, é claro, mas ainda assim cada um deles segue o seu próprio código de conduta. Hisoka confiando totalmente nas próprias habilidades, com um orgulho tão grande que chega a ser arrogante, enquanto o Chrollo é muito mais pragmático, se focando única e exclusivamente no resultado da batalha, mesmo que para vencer ele precise usar o poder de outras pessoas, ou até mesmo estratégias desleais e eu fico até sujas. surpreso que ele não tenha roubado os poderes de todo mundo. Eu acho que ele só não roubou da trupe inteira, porque ele literalmente, tá ligado? Não vou precisar. É algo que o Hisoka percebe imediatamente, associando isso ao tempo que o Chrollo levou para aceitar o duelo, já que ele também escolheu a data e o local para o embate, aproveitando esse tempo extra para coletar habilidades e se preparar estrategicamente para a batalha. Com a distração do juiz controlado pela Voz Negra, Chrollo se aproxima do Hisoka tentando colocar a segunda agulha de controle nele. Pelo menos essa foi a interpretação do Hisoka sobre a situação, que nessa luta mostra o seu verdadeiro nível de inteligência. E cara, eu vou te falar, a cada página ficava cada vez mais difícil de saber quem era realmente o mais inteligente entre eles e quem ia vencer a luta. Ainda assim, durante todo o início do combate, o Chrollo parece ter a vantagem, acertando vários golpes e pressionando muito o Hisoka, o que também faz sentido, já que essa é a estratégia principal do nosso palhaço assassino, de deixar o oponente atacar, fazer os seus movimentos para depois ler a situação e virar o jogo com um ataque indefensável. Foi assim com o Gon, foi assim com o Castro também, e isso só reforçava a confiança que ele tinha nas próprias capacidades de luta. Mesmo assim, aqui o negócio tava mais complicado. O Chrollo tava literalmente pisoteando o Hisoka, que só conseguia se defender enquanto tentava entender a situação e igualar um plano de contra-ataque. Até porque qualquer descuido seria a chance perfeita pro Chrollo colocar a segunda antena de controle nele. É muita coragem você tá indo ver uma luta dessas, tá ligado? Tipo assim, mesmo sem saber o que vai acontecer, mano, você tem que ter muita moral pra ir numa plateia assistir uma luta dessas, tá ligado? A chance de, tipo assim, acontecer um pique Vegeta e você só morrer porque foi ver uma lutinha é bizarro, mano, bizarro. E vencer a luta. E por isso ele também usa o juiz como uma forma de criar uma abertura, grudando nele a sua Bungee Gun, que como vocês bem sabem, tem as propriedades não só da borracha, mas também da goma. E com isso ele joga o coitado pra cima do Chrollo com tudo, dando a ele a oportunidade perfeita pra escapar por algum tempo. Mas por mais que parecesse que a situação tava ruim e complicada, na verdade o Hisoka era muito empolgado com tudo aquilo. Era mais do que claro que aquele não seria um duelo fácil. E isso só excitava ainda mais o Hisoka, continuava desviando dos ataques do juiz com extrema velocidade. Até que, ao se aproximar do Hisoka, o juiz simplesmente explode. E é aqui, meus amigos, que o Chrollo começa a mostrar o porquê ele é sim um dos personagens mais absurdos do Hunter x Hunter. Ele revela uma nova habilidade, chamada Par da Destruição, ou Sun and Moon, em que ele pode colocar em qualquer coisa que toque o selo do Sol com a mão esquerda ou da Lua com a mão direita. Selos que, ao se tocarem, causam uma explosão forte o bastante para destruir qualquer um que esteja próximo. Essa é uma habilidade adquirida na cidade de Meteoro, com um ancião que acabou morrendo algum tempo depois. E isso fez o seu Nen se tornar tão poderoso depois da sua morte que o Chrollo foi capaz de manter a habilidade no Skill Hunter, o que vai completamente contra a ideia de que se o usuário original morre, a habilidade roubada também desaparece. Além de... Nossa, não, calma aí, o velho morreu e a habilidade continuou no livro? Não, tô ligado que em Hunter x Hunter tem o lance lá do Nen ficar mais forte após a morte, mas caralho? Nesse nível? Bizarro, mano. Que acabou, então. Permitir que os selos colocados continuem ativos mesmo que o Skill Hunter seja fechado, burlando também a principal regra do livro. Tudo por conta do princípio de que quando alguém calma aí, se ele colocar o selo da Lua
em um cara e o livro fechar, o selo continua. Caralho, filho, que roubado. Seu Nen se torna muito mais poderoso, o chamado Nen pós-mortem. E isso é algo tão roubado e absurdo que o próprio Hisoka fica chocado. Mais ainda quando o Chrollo começa a explicar as regras e a origem da sua nova técnica, dando ele não só as informações que ele precisava pra interpretar a situação, mas também a oportunidade de desistir da luta se quisesse. O que só reforça a ideia de que no fim das contas, o Chrollo não tem a necessidade de provar ser o mais forte ou aumentar o seu ego numa luta que não vai ajudar em nada no seu objetivo final. Mas é claro que o Hisoka, como todo bom palhaço, só quer ver o circo pegar fogo e não tá nem aí pra nada disso. Tudo que ele quer é continuar lutando, mesmo que agora o Chrollo se mostrasse ainda mais apelão com a sua segunda nova habilidade, a Double Face, que através do uso de um marcador de página o permitia continuar usando qualquer habilidade do Skill Hunter, mesmo se não estivesse com ele aberto. O mais impressionante aqui é que mesmo com toda essa apelação, o Hisoka nem hesita, ele continua firmão na sua vontade de lutar. É realmente impressionante isso. Até porque ele mesmo nota que... Dá pra ele usar 3 habilidades então, não dá? Se o Sol e a Lua não sai depois que o livro fecha, ele literalmente consegue marcar os caras com o Sol e a Lua, usar outra habilidade com o marcador e usar outra habilidade com a página do livro aberta em outro lugar. Dá pro cara usar 3 skills ao mesmo tempo, que roubado, vai tomar no cu. Na prática, o Double Face permite que o Chrollo usasse na verdade não 2, mas sim 3 habilidades ao mesmo tempo. Isso sem contar o livro em si, que aí já seriam 4. Apesar do Chrollo explicar que o marcador de página em si não é uma habilidade roubada, e sim uma parte do livro que ele mesmo desenvolveu para usar técnicas que exigem o uso das 2 mãos. O que só mostra o quão ridiculamente forte o Chrollo realmente é. Não só por ter criado uma nova subtécnica do Skill Hunter, como também por continuar super calmo e tranquilo contra o Hisoka, tirando até onda, dizendo que vai começar de boa, só com aquelas habilidades, e depois vai mostrar mais 3. Simplesmente brabo demais. Mas é claro que depois isso a gente também vai dá colocar mais mérito pro Hisoka, já que ele se mostrou um oponente forte o bastante para forçar o Chrollo a usar tantas habilidades para tentar o derrotar. O próprio Chrollo admite isso como sendo um novo recorde, o que é mais ou menos um elogio também. Claro que o Chrollo poderia ter mantido em segredo o funcionamento das suas habilidades, ou até mesmo feito uma emboscada com toda a trupe pra matar o Hisoka ali mesmo. Não, mas aí tem aquela parada que quando você explica uma técnica pro cara, a técnica fica mais forte, né? Então... Ora, eu acho que aqui não foi esse caso, tá ligado? Acho que ele só meteu o louco pra, tipo, desiste aí da luta. Na moral, desiste aí, mano. Não tem necessidade não, irmão. Chega, mano. Você já perdeu e nem tá sabendo, tá ligado? Calma lá, irmão. Só que, infelizmente... Mas não, ele escolheu o lugar certo, o momento certo e se preparou com as habilidades certas pra batalha, o que tecnicamente dá a ele todas as vantagens possíveis pra essa luta, o que surpreendentemente não afeta nem um pouco o Hisoka. Ah, então você já tem tudo pronto? Sabe o que me excita mais do que qualquer coisa? É a hora em que gente como você murmura, como pode ser, enquanto eu os olho de cima, logo depois de esmagar os seus joelhos. Que tal voltarmos a falar sobre habilidades? Cara, esse diálogo é perfeito pra mostrar a personalidade e mentalidade de cada um dos dois. Enquanto o Hisoka romantiza muito mais a luta, se focando no prazer de derrotar um oponente aparentemente mais forte e preparado, o Chrollo se mostra muito mais focado e direto, sem se importar tanto com toda essa emoção. É muito preparo, mano, não vai dar não, velho. E por isso ele começa a explicar mais uma habilidade, o Carimbo da Ordem, que chega, pelo amor de Deus, parecido com a voz negra do Shaunar, já que ela também se foca no controle, mas não de pessoas, e sim de marionetes. Chrollo marca uma página do Skill Hunter e então se abaixa onde o corpo do juiz ficou caído depois da explosão. Com a mão esquerda, ele copia o cadáver do juiz e com a mão direita ele cria uma cópia idêntica e inanimada, usando exatamente a habilidade Galeria Falsa, que ele pegou emprestado. Quantas mais, mano? Quantas mais? Puta que pariu, velho. Não, calma lá, velho. Tem o Skill Hunter, tem a Galeria Falsa que ele acabou de usar, tem o Carimbo, tem o controle remoto lá que ele roubou do cara, tem Sol e Lua. Cara, quantas skills esse filho da puta vai usar numa luta, mano? Com Cortopi. Ele então explica o quanto os humanos são seres estranhos, já que, teoricamente, não existe nenhuma diferença entre um cadáver e uma marionete feita com a Galeria Falsa, mas que ainda assim, o Carimbo da Ordem não funcionava em cadáveres, mas funcionava em cópias. E por isso, o Chrollo agora tem ao seu dispor uma marionete assassina, que só pode ser parada caso a sua cabeça seja arrancada do corpo, Caralho. O que claramente não é um problema pro Hisoka. Será que dá pra fazer mais de uma com só? facilidade, agrudando com a Bandigan e usando como massa de arremesso, mas tudo aquilo não passava de uma parte da longa e complexa demonstração do Chrollo, que sério, é realmente difícil de entender na primeira lida, então vamos lá. Ele explica que a marca do carimbo desaparece da marionete quando a sua cabeça é arrancada, mas a cópia feita com a Galeria Falsa continuava ativa, até que ele desfizesse a técnica em si, ou seja, ele já mostrou 2 das 3 novas habilidades que tinha prometido, faltando só mais uma, que ele logo revela como sendo a Mãos Convertidas, em que ao tocar alguém com a sua mão direita, a pessoa assume a sua aparência, e ao tocar com a mão esquerda, ele assume a aparência de quem tocar. E caso ele toque alguém com as 2 mãos ao mesmo... O tanto de combo que dá pra fazer com essas porra, mano. Sem brincadeira.
Que bizarro, cara. No tempo, eles trocam de corpo imediatamente. Durante toda essa explicação, ele toca alguém, assume a sua aparência. E ao tocar com a mão esquerda, ele assume a aparência de quem tocar. E caso ele toque alguém com as duas mãos ao mesmo tempo, eles trocam de corpo imediatamente. Durante toda essa explicação, Hisoka continuava ouvindo tudo atentamente, já pensando em todas as possíveis combinações das habilidades demonstradas. Habilidades escolhidas exclusivamente pra matar o Hisoka, que obviamente não tava nem aí pra nada, e simplesmente parte pra começar a brincadeira de verdade. Vai embora, irmão, vai embora, é muito preparo, velho. Reforçando a ideia de que a habilidade do Sol e da Lua continuaria ativo independentemente do Skill Hunter estar ou não aberto. E ambos sabiam o problema que isso poderia ser. Por isso, o Chrollo pergunta ao Hisoka mais uma vez, mesmo com isso em mente, ainda quer continuar? Estou pronto, como sempre. Cara, e assim a verdadeira batalha começa. Chrollo coloca o marcador no Skill Hunter enquanto saca as agulhas de manipulação do Shaunark e se afasta em direção à plateia. Hisoka o persegue com o Bandigan ativo e preparado para atacar com tudo. Ele sabe perfeitamente que se ele se aproximar demais pode acabar sendo controlado pela agulha, mas ficar longe é exatamente o que o Chrollo quer, já que desde o início a combinação de habilidades não era aleatória. Chrollo começa um loop em que usa a voz negra para causar uma distração e o marcador para manter a sua habilidade ativa, enquanto muda para a habilidade de mãos convertidas, que o permite se transformar em outra pessoa com a mão esquerda, logo em seguida movendo o marcador para a habilidade de mãos convertidas, se mantendo escondido em meio a multidão. Caralho. O cérebro tá fritando, irmão. Puta que pariu. Tá aí, ó. Black Voice usou o marcador para manter a habilidade e deixar o Black Voice funcionando, para fazer geral causar tumulto. Ativou a mão convertida, se transformou em alguém usando a mão esquerda, move o marcador para a mão convertida para continuar com a aparência trocada e se transforma em alguém usando a mão... Tá, tudo bem. Multidão. Hisoka imediatamente percebe o quanto essa estratégia era perigosa e problemática, já que o Chrollo tinha à sua disposição centenas, se não milhares de pessoas para usar como quisesse, o que só ficava ainda pior com a confusão causada pela luta. A plateia começava a correr desesperada para saídas de emergência, o que dificultava ainda mais para o Hisoka encontrar o Chrollo. Ele então percebe que em meio à plateia várias pessoas foram clonadas através da galeria falsa, o que significava que o Chrollo teve que liberar a habilidade de mãos invertidas, ou seja, ele agora estava com a sua aparência original, provavelmente usando as roupas roubadas de alguém da plateia. Até então, Hisoka estava apenas observando tudo, procurando pelo Chrollo. É então que uma multidão da plateia começa a correr em sua direção, prontos para atacar com tudo. Enquanto escondido na multidão, Chrollo usou a galeria falsa para clonar inúmeras pessoas. Em seguida, usando o marcador para manter a habilidade ativa. Caralho. Tá, então ele criou um monte de bagulho com a galeria falsa. E aí depois botou o marcador em todo mundo. Puta que pariu, cara. Isso é muito complexo. Enquanto criava cópias com as duas mãos. Logo depois, usando o carimbo da ordem para controlar as marionetes com a ordem de destruir o Hisoka. E agora essa era a situação. Hisoka estava sendo cercado por todos os lados por marionetes que não iam parar a menos que as suas cabeças fossem arrancadas. Sua única saída era usar o Bandigan para se grudar no teto, tentando se manter longe das marionetes. O que funcionaria muito bem, se eles não agissem que nem os zumbis de Guerra Mundial Z. Hisoka então é obrigado a se defender com chutes, enquanto se prende ao teto com a sua mão esquerda. Em uma fração de segundos, Chrollo surge por trás dele, do nada, acertando um soco poderoso nas suas costas. Hisoka até percebeu a direção do ataque e se preparou para defender, mas o Chrollo foi ainda mais rápido. Nessa daí, se o Hisoka for minimamente, tá ligado? Ele grudou uma Bandigan nele, né? Rápido, mudando o ataque para desviar da defesa, o que só provava o quão habilidoso ele também era no combate corpo a corpo, e que a sua retirada foi puramente estratégica e tática. Mesmo nessa situação bizarramente complicada, o Hisoka continuava empolgado e excitado, talvez até literalmente. Assim que ele caiu, a multidão enlouquecida partiu pra cima dele com tudo, o que não dava nenhuma margem para monitorar todas as direções, e por isso o Chrollo conseguia acertar ainda mais golpes diretos e se esconder logo em seguida. Hisoka percebe a estratégia desleal e genial de bater e correr, ao mesmo tempo que também acredita que o Chrollo não poderia criar mais cópias enquanto mantinha aquelas cópias sob controle, e por isso a melhor saída seria destruir uma por uma para então reestabelecer suas bases. E assim ele faz. Um a um ele começa a destruir as marionetes, tudo enquanto periodicamente era atingido pelos ataques diretos do Chrollo, até que finalmente ele consegue prever com perfeição o ataque, e usando mais uma cabeça como massa, ele desfere um golpe certeiro em Chrollo, que também acerta um golpe esmagador nele, ou seja, foram golpes trocados. Um ponto pro Hisoka, 127 pro Chrollo. Mas claro que não para por aí. O Hisoka ainda havia guardado a sua Bandigan em outra cabeça, usando para acertar outro golpe direto, 127-2. Esse é o momento perfeito pro contra-ataque do Hisoka, que obriga o Chrollo a se afastar novamente, enquanto as suas marionetes continuavam atacando. Mas
Mas aí acontece que lido pouco a como um pouco livro, esse né, número mano? diminuía. Nas últimas 5, Hisoka concluiu que se ele destruísse todas, liberaria o Crollo para criar novas. E por isso, na última, ele decide apenas arrancar os seus braços e a imobilizar. Tudo isso enquanto continuava procurando pelo Crollo. Ele então formula as possíveis ações do seu oponente. A opção 1, sem desfazer o carimbo, ele dará novas ordens para as marionetes ficarem de prontidão. Na opção 2, ele irá desfazer o carimbo e criar mais cópias com a galeria falsa. Para em seguida, opção A, usar o Ele não vai fazer um, mano. Eu acho que vai ser de 2. Ele vai desfazer o carimbo, criar mais cópias de marionete com a galeria falsa e depois disso, provavelmente, vai usar o carimbo pra dar as novas ordens, ou B. Vai usar sua mão esquerda a partir da mão convertida pra mudar sua forma. Eu acho que vai ser B, 2B. carimbo para novas ordens. Opção B, usar as mãos Ele não faria a convertidas mesma para coisa mudar de a novo. sua forma e se esconder na multidão. A opção 1 é definitivamente uma possibilidade. Afinal, o dano que eu levei até o momento é apenas superficial. Se ele optar pela opção 1 Cara, para quanto assegurar sua texto, que vitória, porra é essa, moleque? Ave Maria. é altamente provável que o Crollo continue com a mesma estratégia até acabar com a minha aura e energia. Mas a opção 2 é ainda mais provável. Nessa situação, quanto mais soldados, melhor. Caso ele siga com a opção B, depois de se transformar, ele pode simplesmente roubar as roupas de alguém e se manter escondido. Essa é definitivamente a melhor opção. Mano. Imediatamente após chegar a essa conclusão, Hisoka vê a marca do carimbo da ordem desaparecendo da testa da marionete. O que significava que o Crollo também havia chegado na mesma conclusão. E por isso optou pela melhor saída. Isso mostra o quanto essa batalha é muito mais do que o embate entre dois oponentes poderosos. Ela é também o duelo entre duas mentes absurdamente geniais. Hisoka sabe que o Crollo tem a vantagem por conta do contexto e das habilidades de cópia e controle. E por isso precisa encontrar o Crollo quanto antes. Ele então deduz que a forma mais eficiente de aumentar os seus números é reaproveitando as cópias que estavam de prontidão, reunidas em um canto específico da arena, para assim continuar se movendo, colocando carimbos nas antigas e criando ainda mais marionetes. Hisoka encontra o Crollo em meio à multidão e parte com tudo pra cima dele, lançando a cabeça com a sua Banjigan. Ainda assim, o Crollo consegue se desviar do ataque e continuar fugindo em meio à multidão. Hisoka então percebe que as mãos do Crollo estão dentro das roupas largas, o que poderia indicar que talvez o Skill Hunter esteja aberto na página da Voz Negra, o que tornaria sua aproximação ainda mais perigosa e arriscada. Ainda assim, isso também indicaria que o Crollo está totalmente na defensiva, e por isso esse seria o melhor momento para atacar. E essa é a decisão final do Hisoka. Paizão, cordinha na cabeça, filhão. Ioiôzaço nele, foda-se. Atacar sem se segurar, lançando uma multidão sobre o Crollo, o que funcionou como um grande estilingue, gerando energia potencial suficiente para lançar os seus corpos com bastante força e velocidade sobre o Crollo. Tudo isso em uma fração de segundos. Com esse pequeno acerto, Hisoka lança a cabeça em direção ao Crollo, que consegue se desviar, usando a plateia como escudo. Mas isso também estava nos planos do Hisoka, que usou o primeiro ataque apenas Tá tudo no plano, mano. Tá tudo no plano, cara. Tudo tá dentro do plano. Abrir caminho, já que mesmo antes de mandar a multidão sobre o Crollo, ele já havia prendido o Banjigan na sua perna, o que tornaria impossível o Crollo se desviar do próximo ataque, levando uma pancada fortíssima nas costas e em seguida sendo arremessado no chão com tudo. Pro Hisoka, esse seria o fim perfeito para uma luta tão acirrada. Mas assim que o corpo tocou o chão, a aura ao seu redor se desfez. Não era e ele ele, então né, percebeu que na verdade não era o Crollo, que já havia usado a habilidade de mãos convertidas para criar uma cópia de si mesmo, controlando a cópia através da Voz Negra. Caralho, mano. Pode pau, não tinha pensado que ele pode vir fazer isso, mano. Ele pode literalmente só, tipo, criar uma cópia dele mesmo, tá ligado? Deixar marcado no bagulhinho pra aparência não sumir. E usar a Voz Negra pra controlar ele. Porque, nossa, caralho, cara, o Crollo é muito gênio. Teoricamente não seria possível, já que a primeira cópia seria desfeita se ele usasse outra habilidade do Skill Hunter combinada com uma habilidade de duas mãos. É então que o Hisoka percebe que naquela cópia havia uma marca do Sol e da Lua ainda não usada, o que permitia a cópia continuar existindo independentemente do livro estar ou não aberto. Esse era o seu grande trunfo o tempo todo. Crollo poderia combinar 3 habilidades diferentes a partir do Sol e da Lua. Era uma combinação sem falhas e muito preocupante naquele cenário. Mano, que roubado, velho. O Hisoka sobre o funcionamento das habilidades foi exatamente como o Crollo havia previsto, já que ele havia assumido que quando uma cópia desaparece, significava que o Crollo havia liberado a galeria falsa. Portanto, enquanto essa cópia existisse, a galeria também estava ativa, o que impediria o Crollo de usar outras habilidades de duas mãos. Mas isso estava errado. Com a marca do Sol e da Lua, ele poderia manter o marcador em outra página, enquanto mantém o livro aberto na sua mão direita, o que significava que ele ainda podia ativar apenas o Sol com a sua mão esquerda. Toda essa combinação absurda de habilidades complexas é o suficiente pra deixar qualquer um que nem o Gon, sabe? Não, aqui, mano, genuinamente, aqui foi a parte mais complicada de todas, vai se fuder, mano. Dele literalmente só poder usar o Sol numa mão, enquanto a outra tá literalmente... Mano, que bizarro, cara, que bizarro. Vai tomar no cu. Se o inimigo, então, for uma cópia e tiver marcado com o Sol e a Lua, além da marca não sumir,
a marca previne que o bagulho suma, mesmo se ele tirar a galeria falsa do bagulho. Sei lá, mano. Caralho, que confuso da porra. Vai fumaça da cabeça. E o Togashi sabia disso. Por isso, para facilitar pelo menos um pouco o entendimento, ele colocou 2 fluxogramas. O primeiro é basicamente a interpretação do Hisoka sobre a situação, em que o Chrollo ativou a galeria falsa, colocou o marcador no Skill Hunter e fechou o livro, para em seguida produzir inúmeras cópias, ativar o carimbo da ordem e ordenar que as cópias destruíssem o Hisoka. Mas na verdade o que o Chrollo fez foi ainda mais complexo e elaborado. Ele começou ativando a galeria falsa, ativou a galeria falsa, criou um clone do cara, colocou um marcador, um carimbo no cara e fechou o marcador. Produção em massa de cópias, ativou o Sol e a Lua, colocou o selo de Sol nas cópias, liberou a habilidade possível. Nossa, moleque, que porra é essa? Colocando o marcador e fechando o livro. Produziu as cópias, ativou o selo do Sol e da Lua para colocar o selo do Sol nas cópias, o que manteria as cópias ativas mesmo quando a habilidade de galeria fosse liberada. Fechada. Ele então liberou a galeria, ativou o carimbo da ordem e aí sim ordenou que as cópias destruíssem o Hisoka. Essa pequena, mas muito inteligente alteração mudou completamente as possibilidades da luta, que bizarro, dando o controle total da situação pro Chrollo. Hisoka percebe que tudo aquilo sempre fez parte do plano do Chrollo, e que se ele não o encontrasse rápido, ele poderia criar ainda mais cópias, com um ritmo de 1 a cada 2 segundos, o que resultaria em um exército em questão de minutos. Mano, como é que a gente ainda tá aqui, mano? Os caras tá vendo um monte de gente sendo morto, tá ligado? Os caras tão aqui ainda, foda-se, os caras tão cagando, moleque. Os caras foi ver a luta, só sai quando a luta acabar, ou morrer. Dane-se. Existia um limitador no seu plano. Por conta do alvoroço e dos inúmeros mortos e feridos, várias equipes de seguranças e de resgate chegariam no local, provavelmente levando as cópias em espera junto com os feridos, o que limitava o tempo do Chrollo em cerca de 10 minutos. Isso indicava que ele provavelmente usaria toda a sua força no próximo ataque, para acabar de vez com a luta, usando o poder do Sol e da Lua para explodir todas as cópias o mais perto possível do Hisoka. E por isso, ele não poderia deixar nenhuma delas se aproximar demais. Caso contrário, seria o seu fim. Nesse exato instante, a voz do Chrollo toma conta dos alto-falantes da arena, com uma única e simples ordem: destruam o Hisoka. Assim, ele pôde transmitir a ordem de uma vez só para todas as cópias em espera, se mantendo escondido e em segurança. Inúmeras marionetes começaram a correr em direção ao Hisoka, todas com o potencial explosivo de uma bomba de pequeno porte, o que tornaria a situação desesperadora para qualquer pessoa normal. Mas é aí que tá. O Hisoka pode ser muitas coisas, mas nenhuma delas é normal. Ele abre um sorriso macabro, como se estivesse experienciando a maior luta da sua vida, um prazer e adrenalina indescritível. Na sua mão esquerda estava a cabeça decepada de uma das marionetes. Na direita, ele criou uma enorme bola de marionetes com Buzz Gun, usando o próprio corpo delas como um martelo gigante, impedindo que qualquer outra se aproximasse demais. Enquanto isso, o Chrollo continuava escondido na multidão, controlando tudo como um grande maestro sombrio, apenas esperando o momento perfeito. É então que, em meio aos ataques contínuos, Hisoka puxa a cabeça de uma das marionetes com Buzz Gun de volta para sua mão esquerda. E no exato instante em que ela toca o seu corpo, uma explosão acontece. Sua mão esquerda é dilacerada pelo impacto, arrancando... Como? Pro bagulho explodir, Sol e a Lua tem que se juntar por um tempinho. A mão do Hisoka tinha um selo? Como caralho essa porra explodiu? Seus dedos quase completamente. Bem antes daquele momento, quando o Hisoka acertou um ataque no Chrollo, ele foi capaz de colocar uma bomba na marionete que o Hisoka arrancou a cabeça. Mas apenas uma cabeça não seria o bastante para ativar a bomba, já que os selos do Sol e da Lua precisariam se tocar. E por isso, o Chrollo usou a antena de manipulação do Shaunark para tocar no corpo com o selo oposto, ativando a bomba que destruiu sua mão esquerda completamente. Não, peraí, o quê? Entendi porra nenhuma, mano. Que o Hisoka arrancou a cabeça, mas apenas uma cabeça não seria o bastante para ativar a bomba, já que os selos do Sol e da Lua precisariam se tocar. E por isso, o Chrollo usou a antena de manipulação do Shaunark para tocar no corpo com o selo oposto, ativando a bomba que destruiu sua mão esquerda completamente. A partir de agora, o Hisoka não tem muitas opções. Não, mas tem uma bomba relógio essa porra, mano? Tipo assim, o cara deixou a bomba pronta, o cara tipo assim, segurou um tempinho, pronto, a cabeça agora tocou o Sol e a Lua, e agora ela pode explodir a hora que ela quiser. Daí o Hisoka puxou o bagulho, e aí ele fez estourar na hora. Mano, eu achava que era instantâneo, tá ligado? O cara pode controlar o timing da explosão contanto que o bagulho tenha se tocado. Nossa, que confuso, velho. E por isso ele parte com tudo, agora é matar ou morrer. Com o dano sofrido, ele não consegue manipular o Nen com precisão apenas com a mão esquerda, mas ele ainda tem as suas pernas, e com elas ele continua atacando, se defendendo e fugindo das marionetes explosivas, cujas novas ordens eram chegar o mais perto possível e se explodirem. Não importava para onde fugisse, sempre haviam marionetes prontas para detonar, e assim a luta se segue por algum tempo, até que elas conseguem explodir perto bastante para o atingir, arrancando parte da sua perna direita,
Enquanto caía, Hisoka começa a ser acertado por pessoas da plateia que o Chrollo lançava sobre ele. Isso restringia os seus movimentos ainda mais. Hisoka sabia perfeitamente que se caísse em meio à multidão seria o seu fim, e ao perceber que não tem mais saída, ele aceita o seu destino e se prepara para o impacto, tentando a sua última cartada, algo que ainda não sabemos o que é. Logo que ele toca o chão, uma enorme explosão acontece. Todas as marionetes próximas se explodem, levando o Hisoka junto com elas. A destruição foi tanta que mesmo do lado de fora do prédio era possível ver a enorme fumaça por toda parte. Os jornais noticiavam o ocorrido, relatando a morte de um dos duelistas conhecidos como Hisoka Morrow. Em seguida, vemos o seu corpo completamente desfigurado, enquanto Maki, Cortopi e Shaunark verificavam se ele estava realmente morto. Apesar da enorme explosão, o seu corpo não foi completamente obliterado por conta de outras 200 marionetes que não haviam recebido o comando de explodir, o que acabou diminuindo o impacto da explosão total. Ainda assim, a muralha de... Então ele meio que caiu em um monte de pilha de corpos e nem todos explodiram. Daí o bagulho meio que amorteceu a explosão. Carne empilhada sobre ele junto com a explosão causaram a falta de oxigênio, o que resultou na sua morte por asfixia. Shaunark e Cortopi cumpriram a sua missão de confirmar a morte do Hisoka e por isso partem. Já a Maki, que havia sido contratada para curar seus ferimentos, decide ficar ali, pelo menos para remendar ele um pouco. Afinal, ela ainda tinha uma dívida pessoal com ele por ter ajudado a recuperar as habilidades do Chrollo. Ela fecha os seus olhos para começar os reparos superficiais, notando que várias partes do seu corpo foram completamente destruídas. Mas durante o seu processo de reparo, ela percebe uma quantidade de aura saindo do seu corpo, o que era impossível, já que ele estava morto com toda certeza. Esse é o mesmo princípio usado na habilidade do Sol e da Lua, em que o Nen se torna ainda mais forte depois da morte do seu usuário. Instantes antes de cair no chão, como... Pô, na moral, mano, se ele voltar mais forte do que ele era antes, mano, esse é o esquema de Hunter x Hunter, tá ligado? É geral ficar à beira da morte, assim, então tipo assim, tá, você sabe que você vai morrer, mano, você... Nem, por favor, mano, me traga de volta mais forte do que antes. Aí você morre, você volta e aí, agora sim. Caralho, que roubado, cara. Nem pós-morte é o bagulho mais roubado que tem em Hunter x Hunter, Ave Maria. Com a sua última alternativa desesperada, Hisoka enfia a mão no próprio peito, pedindo ao seu Nen que voltasse à vida junto com seu coração e pulmões depois que ele morresse. E é exatamente isso que acontece. Hisoka retorna dos mortos, reconhecendo que enfrentar alguém como o Chrollo ao mesmo tempo que um exército de adversários foi demais pra ele. Maki diz pra ele escolher com mais cuidado Cara desse filho da puta, mano, que medo. Dos seus adversários e locais de batalha, para não ser tão descuidado e arrogante como ele foi. Ela até se propõe a remendar ele, cumprindo a sua parte no acordo, mas o Hisoka surpreendentemente se nega. Com a sua goma, ele estanca o sangramento e refaz as partes perdidas do seu corpo. Com a textura surpresa, ele reproduz os tecidos danificados, voltando à sua aparência original, como se nada tivesse acontecido. Maki então diz que vai embora, já que não é... Aqui ele não tá curado, né, mano? É literalmente só, tipo, uma maquiagem, mano. Ele não curou aqui. Ele tá literalmente todo fudido ainda por baixo. Mais útil. Mas o Hisoka diz que ela entendeu errado. Dessa vez eu decidi que os meus adversários não poderão escolher contra quem, quando ou onde será a luta. E com um olhar maligno ele revela a verdade. Seus adversários agora seriam as aranhas. Hisoka prende Maki e pede pra ela passar o recado. A partir de agora, não importa pra onde vocês forem ou com quem estiverem, não vou parar até que todos estejam mortos. Porra! Botou no Nesse peito, meio tempo, filho. Chrollo já se preparava para embarcar no navio baleia, para roubar o tesouro que ele supostamente mantinha. Ah, é? A porra do Chrollo vai estar na viagem lá pro continente negro. Opa! E por isso ele convoca Shaunark e Cortopi de volta para essa nova missão, já que também seria a oportunidade perfeita para devolver o celular e as agulhas de controle do Shaunark. E por isso ele concorda e se prepara para partir, chamando o Cortopi, que está demorando mais do que o esperado. Ao olhar para o local onde o Cortopi estava, Shaunark vê o Hisoka saindo com a cabeça do Cortopi nas mãos. Ele imediatamente ataca Shaunark, que nem mesmo foi capaz de resistir. A cena seguinte é do corpo do Shaunark. O que é esse carinha mesmo? É o cara que copia as coisas, né? Com a mão ele copia o objeto. Pode pá, lembrar. Imediatamente ataca Shaunark, que nem mesmo foi capaz de resistir. A cena seguinte é do corpo do Shaunark preso com correntes no balanço infantil, cercado por corvos se alimentando dos cadáveres. O capítulo se encerra com o olhar maligno do Hisoka cantarolando. O cara mirou, acho que é nas mais fracas que tinha, né, mano? O cara que tinha o poder de só copiar objetos não deveria ser um guerreiro muito bom. E a porra do cara que tá sem habilidade, mano. Foi inteligente o Hisoka. Que ainda faltam mais 10. O cara quer limpar, mano, você é louco. Essa luta mostra com perfeição o quão geniais esses dois personagens podem ser, mas principalmente o quão genial o Togashi pode ser. Sinceramente, essa luta foi incrível. Cara, que a cada lutaça, segundo mano, parecia que lutaça, que os dois tinham total chance de vitória, tanto pelas habilidades quanto pelo intelecto de cada um. A capacidade do Hisoka de analisar e compreender qualquer situação no meio. Não teve um momento nessa luta onde eu pensei, tá, caralho, mano, o Chrollo tá fudido aqui, vai ter que improvisar, mano.
Não teve, mano. Não teve. É muito preparo, velho. É muito preparo. O meio da luta é simplesmente sensacional. O Chrollo, por conseguir planejar e executar tudo com tanta frieza e precisão, é coisa de outro mundo, literalmente. Mas eu preciso ser sincero aqui. Pra mim, o Hisoka só perdeu por ter sido arrogante e descuidado demais. Não, por o cara ter fez deixado mano, o Chrollo se preparar perfeitamente, escolher a hora, o local. Cara, tudo bem que é o estilo do Hisoka, tá ligado? O Hisoka gosta de, tipo assim, não, mano, se prepare aí, faz o seu. Que aí depois, quando você tiver tudo pronto, eu vou lá e esmago todo o seu esforço, mano. Só que, moleque, era o Chrollo, mano. Não dá, mano. Escolhe a data, a hora, fica aí, pega a habilidade que você quiser. Vamos, no seu dia, assim, quando você acordar com o pé direito da cama, a gente luta. Isso, cara, não dá, mano. Tem hora que o preparo desmaga, mano. Já dizia o Batman, velho. O Cal foi muito vacilo. Se não fosse a multidão explosiva, eu acho que dificilmente o Chrollo venceria esse duelo. Mas é claro que a preparação e a inteligência também fazem parte da luta, né? Senão o Batman ia perder tudo. Tanto de Agora gente resta saber o trabalho, quanto esse mano. nem pós-mortem influenciou nas capacidades e poderes do Hisoka. Mas mesmo que não tenha mudado literalmente nada, já que ele agora tá vivo, só de ele ter essa nova mentalidade que leva as lutas bem mais a sério, já é mais que o suficiente pra ele se tornar ainda mais mortal do que antes. Tomara muito que ele não tenha ficado mais forte, cara. Eu quero muito que o Hisoka literalmente tenha, tipo, voltado à vida só. Porque, porra, cara, se ele morreu, tá ligado? E voltou à vida e ficou mais forte, puta que pariu, velho. Vai tomar no cu, mano. Que é apoiado pela postura do próprio Chrollo, que tem colocado bastante esforço em encontrar e matar o Hisoka, por saber que ele está caçando as aranhas e principalmente por saber o seu nível de poder e ameaça. Mas e você, gostou da luta? Acha que o Chrollo venceu pelo roteiro? Num X1 inesperado, sem preparação, quem venceria? Comenta aí e bora trocar uma ideia. Já aproveita pra me seguir lá no Insta também, pra ficar por dentro dos lançamentos do canal, das enquetes. Eu ainda posto no Chrollo, mano. Também temos uma comunidade muito massa no Discord, então você que curte, entra lá, bora trocar uma ideia com a galera, você vai gostar. No mais, o meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, um agradecimento especial aos nossos queridos e ilustres membros do canal, essa galera que tem me dado um apoio direto a continuar trazendo conteúdos por aqui. Se você... Videozaço, mano, videozaço, papo reto, velho. Puta merda. Ai, finalmente, mano, a lutinha de Hunter x Hunter que eu mais queria ver, velho. Agora eu sei como que o resultado foi definido, tá ligado? As técnicas usadas. Sinto que eu entendi papo de uns 80% da luta. Foi uma das lutas mais complicadas, assim, que eu já vi de entender. E, mano, na moral, o arsenal que essa porra desse Chrollo tinha vai se ferrar, cara. Que um monte de combinação bizarro, cara, bizarro. Que luta difícil de entender da porra, velho. No final, eu acho que numa luta, assim, sem preparo nenhum, mano, dos dois se encontrando no meio do nada, eu acho que eu ainda aposto no Chrollo, velho. Não sei porquê. Seria muito mais difícil. Eu diria até que tá perto de uns 50-50, se pá. Mas eu ainda acho que eu apostaria no Chrollo, mano. Porque fanboyzismo, né, mano? Fanboyzismo. Não tenho nenhum fator, assim, que eu possa... aumentar a minha aposta no Chrollo, mano. Eu só fanboyzismo mesmo, gosto mais dele, tá ligado? Espero que ele vença. Mas genuinamente daria um trabalho muito absurdo, cara. Hisoka foi pra morte, cara. Que porra é essa, mano? O cara literalmente caminhou pra morte nessa daí, mano. Bizarro. E eu tô contente que a porra do narrador conseguiu explicar pra uma pessoa com o cérebro de uma criança de 8 anos, tá ligado? Nossa, eu consegui entender direitinho, mano. Porra, um montão de texto, tá ligado? Caralho, velho. Obrigado, mano. Meu povo, se gostou, deixa o like, se inscreve e até a próxima, mano. Tchau, tchau, velho. Luta complicada da porra, vai tomar no cu, cara, que isso, velho. Mano, na moral, velho, pegar pra ler Hunter x Hunter é tipo assim, pegar pra ler um livro sinistro, mano, sinistro. Eu tenho medo, velho, eu tenho medo.